Olá, sejam bem-vindos a mais um Web Papo da série Caminhos Possíveis aqui no canal Além da Conversa. Hoje eu recebo a psicóloga e educadora parental também, né, em disciplina positiva, Aline Cestaroli. Ela também é autora aí de um monte de livros. Ela vai se apresentar para vocês daqui a pouco. Nós vamos falar hoje sobre a rotina. Como é importante estabelecer as rotinas na vida das nossas crianças. E a Aline, ela vai trazer algumas dicas. Muito obrigada, Aline, pela sua presença, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder falar sobre a disciplina positiva, sobre estratégias aí para encorajar os pais no processo de educação dos filhos, né, que a gente sabe o quanto é desafiador, então é sempre um prazer poder contribuir. Então, como você já me apresentou aí um pouquinho, eu sou a Aline Cestaroli, psicóloga, educadora parental, consultora em encorajamento, sou idealizadora do programa Encorajando Pais, um programa que tem como objetivo auxiliar, encorajar os pais no desenvolvimento das suas habilidades para que possam educar os filhos com base numa educação gentil e firme, que desenvolva habilidades de vida. Eu também sou coordenadora e coautora dos livros Conectando Pais e Filhos, volumes 1 e 2 que será lançado aí em breve, aguardando a pandemia acabar, para que seja feito esse lançamento. E aí, então, a gente vai falar sobre rotinas, né? Eu sempre gosto de falar, Nayara, que algo que eu digo em toda a palestra, em todo o contato com os pais, que os pais, eles precisam ser os líderes dos filhos, né? E um bom líder é aquele que assume, então, a responsabilidade de encontrar esse potencial nas crianças ali, né, nas pessoas, né, enquanto líderes ali, encontrar esse potencial nas pessoas e tem essa coragem, então, de desenvolver esse potencial. E aí a gente pode liderar de duas formas, ou manipulando ou encorajando. Então, quando a gente fala em disciplina positiva, a gente fala de uma parentalidade encorajadora. A gente usa o encorajamento como uma principal ferramenta, abordagem ali para lidar com os desafios de comportamento das crianças. A manipulação é essa educação tradicional que a gente já conhece, né, com punições, recompensas, que adota aí um locus de controle externo, então, né, que a responsabilidade está nos pais e não na própria criança. E o encorajamento, então, é para que ele tenha esse locus de controle interno, para que a criança faça aquilo que é preciso, que é importante, sem ser punida ou recompensada por aquilo, né, mas para que ela desenvolva habilidades de vida, né, habilidades socioemocionais, autorresponsabilidade, cooperação, empatia, respeito, disciplina, né, enfim, uma série aí de competências importantes. E a questão das rotinas, então, entra muito nesse sentido também de uma parentalidade encorajadora. A gente sabe o quanto nós adultos tivemos a nossa rotina totalmente alterada, né, nessa pandemia, e o quanto a gente se sentiu perdido, abalado com todas essas situações, sem entender ali o que estava acontecendo. De um dia para o outro a nossa vida virou do avesso, né? E aí, o quanto a nossa rotina foi abalada, e para nós adultos isso já trouxe um impacto muito grande. Para as crianças que ainda não têm esse desenvolvimento cognitivo, esse olhar, essa compreensão, né, esse senso espacial, temporal, toda essa compreensão e essa autonomia, para elas se sentiram muito mais, né, mas elas
sem saber o que estava acontecendo ou sem entender muito. Então, a rotina, ela tem um papel fundamental ali na nossa vida para trazer um senso de segurança, de organização, de previsibilidade, né? Então, isso é muito importante para as crianças, né? Quanto menores as crianças, mais elas precisam de uma rotina mais concreta, palpável, né? Desde bebezinho a gente já vai criando, né, com as crianças ali, com esses bebês, alguns rituais para que eles aprendam como que o mundo funciona, né? Como que o nosso dia ali é organizado. Então, a gente ensina os bebês, por exemplo, a hora de dormir, a hora de, né, comer, né? Vai acompanhando ali esse movimento interno, mas também colocando ali num relógio cronológico ali do dia a dia. Conforme essa criança vai crescendo, ela vai precisando se adaptar a essa rotina da família, então um horário de escola, o horário de comer, o horário de fazer o dever, o horário de dormir, de brincar, de estar junto, né, enfim. E quando a gente age, então, baseado numa educação, numa liderança manipuladora, a gente só quer que a criança obedeça, né? Que ela faça aquilo que eu quero na hora que eu quero. E quando a gente fala de uma educação encorajadora, a gente fala de construir uma rotina junto com essa criança, para que ela participe ali dessa formação, dessa estruturação, de acordo com a capacidade dela, com o que ela pode contribuir, mas que ela tenha esse senso de pertencimento também ali estabelecido, né, formado a partir dessa contribuição dela na rotina. Então, acho que o principal ponto é a gente falar isso, a importância da rotina, para que as crianças se sintam pertencentes e tenham essa organização temporal, né, de algo mais concreto ali. Aline, as crianças, elas encontram também conforto na rotina, não é verdade? Sim. E eu percebo, assim, no meu filho, eu tenho um filhinho de 2 anos e 6 meses. Como ele gosta disso que você está trazendo, dessa previsibilidade. Se ele vê um videozinho, por exemplo, alguma coisa assim, ele quer ver isso várias vezes. Eu conto uma história para ele e ele quer ouvir essa história várias e várias vezes, mesmo sabendo o que vai acontecer. Porque isso, para ele, né, eu acredito que traz um conforto. Sim, essa segurança, né? Então, esses 3 primeiros anos de vida são o que as crianças estão desenvolvendo ali algumas habilidades importantes, né? A autoconfiança, a autonomia, e ter essa rotina bem estabelecida traz para a criança esse senso de segurança, porque eu tenho um domínio, né, do que vai acontecer, uma previsão do que vai acontecer. Para nós adultos, isso também traz esse conforto, essa segurança, né? Eu vejo que se eu acordo e não estabeleço uma rotina para o meu dia, assim, o que eu tenho que fazer hoje, eu fico totalmente perdida e eu chego no final do dia com a sensação de que o dia passou e eu não fiz nada do que deveria ter feito. Isso, né? Acontece comigo também. Uhum. Então, com as crianças, né, que ainda não têm funções executivas, né, a parte do cérebro, assim, né, que é aqui o córtex pré-frontal, nas crianças isso não está amadurecido ainda, então elas não têm esse raciocínio lógico, esse pensar antes de agir, né, toda essa organização que nós adultos já conseguimos ter. Então, para elas, essa rotina traz toda essa segurança, esse conforto. Então, isso é muito importante. E aí, como a gente teve uma organização, uma rotina
totalmente alterada, né? As crianças não estão indo para a escola, aí depois veio o estudar em casa, e aí toda essa rotina, então, precisou ser readequada, né? Eu até fiz, depois eu posso disponibilizar para você, Nayara, um quadro de rotinas para os pais fazerem junto com as crianças, e aí eu coloquei uns bichinhos, assim, que era um quadro do coronavírus, né, para as crianças entenderem que está, assim, nesse momento, né, que elas vão, de repente, os pais estão mais em casa e estão trabalhando, que ela vai ficar mais tempo nos eletrônicos, de repente, porque não pode sair para brincar lá fora. Então, ela precisa ser readequada, né? Então, esse momento exige também essa flexibilidade, porque não é porque eu vou ter uma rotina estabelecida que eu preciso segui-la à risca, né? Mas é para dar um norte, uma direção, né? Então, e até ter um pouco dessa flexibilidade de entender se aquilo está certo, se cabe ou não, né? Então, uma ferramenta que eu sempre construo com os pais nos atendimentos, nas orientações, é esse quadro de rotinas, que cada um faz de um jeito. Eu atendi uma mãe, Nayara, que a filhinha dela tinha a idade do seu, assim, 2 anos e pouquinho. E ela fez um quadro de rotinas, colocou todos os dias da semana. Cada dia da semana ela pôs um bichinho, né, um animal, para identificar o dia, porque a criança não tem esse muito abstrato, né? Segunda, terça. Não, então ela pôs o dia da ovelha, o dia do leão, o dia do cachorro. A criança gosta muito de animais, né? Então ela usou essas referências. E aí, para as crianças pequenas, esse quadro de rotina pode ser para situações mais específicas, né? Então, a hora de dormir, a hora ali do café da manhã, café da manhã, né, o lanchinho. Sim, na escola eles também têm, né, essa rotina com macros ali, né? Então, em casa também dá para ser feito isso. E essa mãe, ela fez um quadro imantado. Então, ela fez lá com imã, e aí fez os personagens, assim, então, umas menininhas, assim, escovando o dente, dormindo, comendo, colocando pijama, brincando. O banho, né? O banho. Muito legal. E aí, ela ia construindo isso junto com a filha. Então, a filha ia colocando, por exemplo, se a filha queria escovar os dentes ou pôr o pijama antes. Para os pais, né, pouco importa a ordem, né, mas para a criança poder escolher, né, evita muitas disputas de poder, né, porque quantos conflitos não acontecem porque a criança ou não quer escovar o dente, ou não quer tomar banho, ou, né, então esse quadro, quando a criança participa da construção dele, ela se compromete muito mais com a organização, né, com o cumprimento ali daquelas rotinas. Então, com as crianças pequenas pode ser feito dessa forma. Tem uma outra mãe que ela fez com fotos da filha. A filha tinha 3 anos. E ela fotografou a filha em diferentes tarefas ali do dia a dia, e depois elas construíram esse quadro colocando as fotinhos. Então, a filhinha comendo, depois brincando, depois arrumando os brinquedos. Muito legal também. Nessa idade então, eles adoram se ver, né? Então, tem diversos recursos, assim, com as crianças maiores, né, que já estão ali alfabetizadas, que de repente já sabem escrever e tudo mais, elas podem escreverem, né, então qual que é o passo a passo que elas vão construir. Então, se elas querem
Daí você pode pegar uma folha, uma lousa, né, um quadro. Uhum. A ideia é que tenha uma visão da semana toda, Sim. porque traz para a criança também essa previsibilidade de, hoje eu vou brincar com esse brinquedo, mas amanhã eu vou fazer tal coisa. Né? Então, já traz para a criança também, ajuda a controlar ali a ansiedade, né? Tem muitas crianças que têm essa dificuldade de escolher, né? Então, vê lá um quarto cheio de brinquedos ou tem muitas coisas, não sabe o que fazer. Então, também colocar o brincar ali nessa rotina pode contribuir. E no brincar também, a gente pode ter ali, brincar sozinho, brincar com o papai, brincar com a mamãe, né? Até porque a gente está em home office, às vezes a gente precisa dividir isso, né, com o companheiro. Olha, você vai, depois eu vou. Brincar com a família, um dia na semana para brincarem juntos, que a gente também já se conecta, né? Aproveita o momento. Exatamente, né? Então, ter ali o dia da família, esse horário, né, do brincar sozinho, porque daí você vai trabalhando isso junto com a criança. E depois de formado, então, esse quadro de rotinas, é interessante que ele possa ser sempre reformulado, porque vocês vão fazer aquela rotina, depois ter no final da semana, ver o que funcionou, o que precisa ser melhorado. Então, de repente, de ter algo que dá para mudar ou apagar, né, ou que seja fácil ali de ser sempre atualizado, isso é bacana. E aí, no dia a dia, ter esses combinados, então, né, essa rotina estabelecida, ajuda muito nos desafios de comportamento, né, porque é só você, ao invés de você ir lá e brigar com a criança, porque está na hora dela fazer o dever de casa e ela não quer fazer o dever, você vai lá e pergunta, qual que é o seu próximo passo no quadro de rotinas, né? E aí a criança vai se lembrar de que ela participou e ela decidiu que aquele seria o horário dela fazer o dever de casa, por exemplo. Né? Então, isso traz para a criança essa responsabilidade. Então, quando a gente fala numa parentalidade encorajadora, que a gente tem esse olhar em longo prazo, com o objetivo de que a criança desenvolva habilidades de vida, então, a gente está falando desse movimento para que ela, desde pequenininha, desenvolva essa autorresponsabilidade, esse respeito, né, pelo outro, pelas necessidades, e a gente pode ir fazendo isso, então, de uma maneira gentil e firme ali, né. Então, a rotina falar por si mesma, né? É o chefe, né? E eu atendi uma menininha, ela tinha 5 anos, e um dia ela chegou na sessão e falou, ela me chamava de tia, né? Tia, agora tem um novo chefe lá em casa. Eu falei, quem é esse chefe? É o quadro de rotinas. Ai, que gracinha. Então, eles internalizam muito. Se você coloca isso, né, de uma forma lúdica, numa brincadeira ali, eles internalizam isso muito rapidamente. Né? E aí é o trabalho de nós adultos encorajarmos as crianças a usarem esse quadro e recorrermos a esse quadro também, porque não é só fazer o quadro e deixar lá num canto. Ele precisa, nós adultos precisamos estar sempre fazendo esse acompanhamento, né? Então, olha, no final do dia, olha aqui, vamos ver o seu quadro de rotinas, o que fez, o que deixou por fazer, o que você acha que funcionou, o que a gente pode melhorar, né? Então, sempre fazendo esse acompanhamento com a criança é importante também. O acompanhamento e um período também de treino, né? Para todo mundo se adaptar, se adequar àquilo ali. Porque se é novo, provavelmente a criança vai esquecer, né? E aí a importância desse acompanhamento está nisso, né? E a firmeza também, se a gente tem consciência de que isso é importante, né? E que no início até pode puxar um pouquinho mais da nossa energia,
Mas depois, todo mundo vai encontrar tranquilidade nisso, um equilíbrio. Sim, exatamente, né? Então, nós precisamos, um bom líder é aquele que lidera pelo exemplo também, né? Então, nós, adultos, precisamos ser esse exemplo de cumprir aquilo que foi acordado, de fazer ali o nosso papel também. Então, construir esse quadro junto com a criança, deixar num lugar visível, né? Eu falo para os pais que a porta da geladeira é o melhor lugar, né? Que a gente está Verdade. sempre olhando ali, mas pode ser um espaço ali, né, que ele tem esse destaque especial, ou no quarto da criança, em algum ambiente que a gente possa estar sempre acessando, né. E os Uhum. pais também podem construir esse quadro de rotinas dos pais, né, para que a criança possa ir entendendo também que, olha, esse é o horário da mamãe trabalhar, do papai trabalhar, nesse horário aqui é o horário que a gente vai brincar todo mundo junto, esse é o horário que a mamãe vai brincar, que o papai, que a gente vai fazer tal coisa. Então, isso vai estimulando também, né, desenvolvendo na criança a empatia, o respeito pelo outro, né? Então, são habilidades ali que a gente tem todos os dias essas oportunidades de desenvolver as habilidades de vida, né? E as rotinas são, assim, muito importantes, né? Principalmente nesse momento que está tudo muito incerto, que a gente se sente inseguro por não saber como vai ser, né? Quando que as coisas vão voltar a ser como era antes, não vão, né? Mas Sim. quando que vão dar daí andamento, né? Quando que tudo isso vai passar, enfim. Então, a rotina, ela é muito importante, tanto para os adultos e principalmente para as crianças. E a escola, toda a escola ela é organizada dentro de uma rotina, né? Começa ali no horário de aulas, né? Quando as Sim, crianças são maiores, eles têm um horário para se organizar e levar na mochila aquele material. O professor entra na sala de aula com tudo planejado, né? Então, tudo envolve um planejamento prévio para trazer essa segurança, né, para a gente mesmo. E nesse momento, a gente precisa de uma certa previsibilidade no meio do caos, né? Para que a gente sim. possa se sentir tranquilo, né? E para a criança isso é importantíssimo. A gente não sabe o que vai ser no mundo, né? Mas dentro do nosso mundo, da nossa casa, do nosso ambiente, a gente consegue se organizar ali minimamente para ter Uhum, um pouco mais de tranquilidade mesmo, né? sim. Porque o nosso cérebro, ele está em estado de alerta, né? A gente está no modo sobrevivência ali, então as notícias, o que vai acontecer e o trabalho e, né, todas essas coisas que geram muita ansiedade deixam o nosso cérebro em um estado de alerta. Então, a gente precisa incluir na nossa rotina alguns comportamentos, alguns hábitos também para a gente tirar o nosso cérebro desse estado de alerta e trazer ele um pouquinho para tranquilidade, para calma, né, para o centramento ali, e as rotinas podem ajudar muito nisso, né, a gente ter ali essa organização do nosso dia a dia e construir isso junto com as crianças, né? É, Porque um cérebro em estado de alerta, ele vai liberando o estresse ali, né? Tá, a uhum, torneira do estresse está aberta. aberta. Uhum. Então, a gente precisa de, né, estratégias ali, criar estratégias para fechar um pouco essa torneira e a gente se organizar internamente, É né? isso mesmo. Aline, e a partir de que idade? Desde bebê, isso já é possível, né, com os rituais ali, né, então na Uhum. hora que vai amamentar, ou na hora do soninho, né, isso sempre, desde quando nasce, a gente já vai colocando a criança nessa rotina. Os quadros de rotina
com crianças de 1 ano e meio, 2 anos, a gente já consegue fazer esses mais Lúdicos. macros, né? E lúdicos e Uhum. macros, assim, para identificar algumas, e de repente questões mais pontuais. Então, o quadro de rotinas da hora de dormir, que Uhum. é um desafio que as crianças às vezes apresentam, né? Então, o que eu preciso fazer para dormir? Eu preciso tomar Legal. banho, eu preciso colocar o pijama, escovar o dente, ler uma historinha, deitar na minha cama e dormir. Então, 5 coisas. Vamos organizar isso. Né? Entendi. Uhum. E aí a criança vai construindo e colaborando. Uhum. Então, dessa idade já dá para começar, assim, de uma forma mais ampla, mas é muito também conhecer cada criança. Às vezes tem crianças que já né, conseguem ali interagir e seguir e ter coisas mais específicas, você vai acompanhando isso, né, para a vida toda, né, porque todo mundo precisa de uma rotina ali para se organizar. Verdade. E se a gente, né, como adulto, começa desde cedo já pondo isso ali, né, na vida da nossa criança, quando ele tiver que montar as rotinas de estudo, né, para ele já vai ser bem mais fácil. Eu espero ter contribuído aí com os papais, mamães, meus educadores. Eu quero te agradecer pela sua presença, por ter vindo assim de coração tão aberto, né, ter aceito o meu convite, e com certeza vai sim fazer muita diferença, né, um assunto assim, muito pontual, assim, de extrema importância e relevância, né, para esse período e para sempre, né, na vida de qualquer criança. As rotinas, elas são importantes para qualquer idade, né? Então, gratidão pela sua presença, muito obrigada mesmo. E para quem nos assistiu, ó, grande abraço. Beijo. Tchau.